prezados, então vamos lá para o nosso quinto vídeo dessa série sobre direito eleitoral, tratando do aspecto de elegibilidade. Nós fizemos algumas anotações aqui para nós direcionarmos melhor a nossa fala, até para que os vídeos não fiquem muito longos e a gente direcione a resposta do que nos foi questionado. Nós falamos no vídeo anterior sobre a questão da capacidade de ser votado, né? E mencionamos que o artigo 14 da Constituição, parágrafo 3º, vem trazer as condições de elegibilidade e encerramos aquele vídeo falando que a gente trataria nesse próximo de inelegibilidade. Só que antes disso, vamos falar de alguns aspectos relacionados com o artigo 14, até para esclarecer um pouco mais aquele artigo 14, que versa sobre a elegibilidade. Vamos lá? Então, olha aqui para você ver. Temos a questão da capacidade de ser elegível, tendo que ter a nacionalidade brasileira. Então, nesse sentido, o que a gente pode pensar? Eu, para ser candidato, eu tenho que ter a nacionalidade brasileira. E aí vem questões relacionadas com o que é nacionalidade brasileira. Se a gente for olhar em termos de Constituição, em termos de doutrina, essa nacionalidade ela pode ser nata ou pode ser decorrente de uma naturalização. Nós temos, por que a gente está tratando desse aspecto? Porque nós temos um acordo de reciprocidade aí com Portugal, em que os portugueses, se tiverem residência permanente no Brasil, eles teriam que atender o contexto do parágrafo 1º do artigo 12 da Constituição Federal, podendo alistar-se como eleitores e pretender candidatura. Contudo, os estrangeiros não possuem capacidade, quando eu falo estrangeiros, são os outros, tá? Não possuem capacidade eleitoral passiva. Visualizando essa questão de que nós estamos mencionando, então, os estrangeiros eles jamais poderiam ocupar cargos que são privativos de brasileiros natos, que estão contidos no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal. Olha para você ver, vamos lá na Constituição Federal. Artigo 12. Artigo 12, são brasileiros natos, nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que em país estrangeiro, desde que não estejam a serviço do seu país. Nascidos no estrangeiro, pai brasileiro, mãe brasileira, desde que em qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Vamos lá, naturalizados, né? Aí a gente tem, na forma da lei, adquire nacionalidade brasileira exigida pelos originários de país de língua portuguesa, com residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Estrangeiros de qualquer nacionalidade residente no Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal. Também temos lá que aos portugueses, que é o caso específico do que nós falamos sobre a nacionalidade brasileira, aos portugueses permanentes no Brasil, se houver reciprocidade, aí eu estou tratando do artigo 12, parágrafo 1º da Constituição Federal, em favor de brasileiros, serão atribuídos direitos inerentes ao brasileiro, salvo em casos previstos na Constituição. Olha para você ver o que fala o parágrafo 3º do artigo 12 da Constituição Federal. São privativos de brasileiros natos os cargos presidente e vice-presidente da República, Câmara de Deputados, presidente do Senado Federal, Ministério do Supremo Tribunal Federal, ministro, nem ministério, é ministro, tá? Do Supremo Tribunal Federal, carreira diplomática, oficial de Forças Armadas, ministro da Defesa, e aí a gente encerra o parágrafo 3º da Constituição. Observem que não adianta ter um contexto de reciprocidade entre Brasil e Portugal, porque não está ali no rol do artigo 12, parágrafo 3º, indicando que existe a possibilidade de presidente, vice-presidente, Câmara de Deputados, presidente do Senado Federal, presidente da Câmara de Deputados, Supremo Tribunal Federal, etc., ser exercido por algum estrangeiro, inclusive o português, tá? Então, nós temos essa situação aí, que a gente tem em relação ao artigo 12, parágrafo 1º e parágrafo 3º da Constituição Federal. Lembrando, né, que existe também aquela questão da reciprocidade. Então, a gente tem que ficar atento aos elementos que estão sendo mencionados dentro do artigo 12, levando em consideração a questão de reciprocidade indicada no parágrafo 1º.
Vou repetir parágrafo 1º de novo da Constituição Federal, artigo 12. Aos portugueses com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos direitos inerentes aos brasileiros, salvo os casos previstos nessa Constituição. Ok? Então, se a gente tem direito de nos tornarmos presidentes lá no Portugal, eles terão direito aqui também. Se a gente tem direito a se tornar senador lá no Portugal, existindo reciprocidade, eles também terão aqui dentro também. Tá? Observem que no rol do artigo 12, parágrafo 3º, que fala que é privativo de brasileiro nato, ou seja, que nasceu no Brasil ou que é considerado brasileiro nato, não está incluso aí a questão de candidatura para prefeito, candidatura para vereador, tá? Está indicando que é presidente da República, presidente da Câmara de Deputados, presidente do Senado Federal. Não está falando que pode se tornar, não está dizendo que não pode se tornar deputado, nem senador, nem prefeito, nem vereador. Então a gente entenderia, né, que nesses cargos poderia ser ocupado por um português. Por um estrangeiro, não. Tá? Desde que haja reciprocidade de direitos brasileiros lá, também sejam aplicados aqui no Brasil. Fechamos, então, esse nosso 5º vídeo, tratando ainda da elegibilidade, descendo um pouquinho mais a detalhes na questão da capacidade eleitoral pautada no item nacionalidade brasileira. Fechamos, então, esse 5º vídeo. Vamos para o nosso 6º vídeo dessa série.